Five Nights at Freddy's foi estragado pelos fãs. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo do Nightmano, né? Começou a aparecer e tal, não sei o que. Eu quero ver. Vamos dar uma olhada nesse bagulho aqui. Estou curioso. Se eu precisar pausar, eu vou pausar. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Não é pra levar ódio, não é pra levar nada. Pelo amor de Deus, gente. Eu quero ouvir o que o nosso mano Nightmano quer falar. Ele é Nightmano. E vão lá dar uma força. Vai que o vídeo também tem informações boas, tem informações legais e opiniões e tal. É bem legal ver esse tipo de coisa. Mas antes, deixa o gostei, se inscreve. Vão no canal, vai estar na descrição e no card também, pra vocês irem lá e ver. Então vamos lá, pô, vambora, 3, 2, 1, ó. Foi FNAF, uma franquia estragada pelos fãs. Vamos ver isso aqui, 3, 2, 1, foi. Provavelmente já conhece o jogo. Vai que é também falando, não, a gente não sabe, vai que é falando das artes, de outras coisas mais bizarras, não sei. Vamos ver o vídeo primeiro pra gente depois julgar, vamos lá. Five Nights at Freddy's. Pega Mas será que você sabe a história por trás do jogo? You're the new night guard watching the security cameras at a Chuck E. Esse é o vídeo, esse é o maior desserviço pra comunidade que teve. Não que o Souzones, ele tá pegando desse vídeo aqui. É porque esse vídeo aqui tenta vincular FNAF a um bagulho real, a uma tragédia real. O que nunca foi a intenção do Scott Calton. O Scott Calton desmentiu isso na época, mas a galera cagou e andou. O que é meio merda se parar pra pensar. Então, se for falar disso, aí realmente, aí eu tenho que concordar com o Nightmano. Em 10 segundos de vídeo. Porque se for puxar desse vídeo aqui, pelo amor de Deus, esse vídeo aqui é o maior desserviço que eu já vi, né, na história. É o primeiro vídeo de grande teoria do Matt Pat. É bizarro ver o cara tá no filme, tá as coisas, tudo, né? E esse vídeo aqui tenta vincular FNAF, é uma tragédia de verdade, mano. Isso aqui não é bizonho, é bizarro de ver. Enfim, né? Cheese-style restaurant called Freddy Fazbear's Pizza. Olá, internet! Sejam bem-vindos a mais um podcast de... Ah, Cor, mas você já trouxe também e tal. Eu trouxe. E eu lembro que eu falei na época que eu não acreditava nisso, né? Mas eu tinha que explicar porque as pessoas estavam pedindo explicação. Pensando que FNAF não é baseado em nada real, pô. FNAF! Não, eu tô só brincando, não é podcast. 7 anos de Five Nights at Freddy's. Mais de 10 Nada jogos, real, eu falo. mais de 10 livros, coisas escondidas em sites, coisas escondidas em outros sites. Ah lá, vamos ver. Nós estragou FNAF, hein? Até eu tô no meio. Meu Deus, tenho medo. Ó, pega a edição. Cara, ficou legal. Meu Deus. Cara, você edita bem, pô. Edita bem, edita legal. Aí voltou o silizismo. FNAF é uma franquia que muitos amam. Muitos acompanham o FNAF desde seu primeiro jogo lançado. Acompanhamos a criação de uma grande história, influenciando o nicho de jogos de terror indie. São um dos maiores exemplos de mascote horror. FNAF uniu pessoas para desvendar um grande mistério, tendo poucas informações sobre o que aconteceu naquela pizzaria mal assombrada. Isso foi uma boa sacada. Vários canais começaram a crescer e teorizar mais sobre o jogo. Mas infelizmente, isso também deu início a algo que bagunçaria a história dessa amada franquia. No dia 12 de agosto de 2014, um vídeo é upado no YouTube. 4 dias depois do lançamento de FNAF. Aviso: jogo mais assustador em anos. Five Nights at Freddy's, parte 1. Vídeo esse do Mark Plyer. E já respondendo, sim, ele é o cara do... Was that the bite of 87? Esse vídeo foi o estopim para o sucesso de FNAF. Após isso, FNAF foi recebendo mais relevância e se tornando um dos jogos mais procurados de 2014, até que no dia 23 de outubro daquele ano, um canal de teorias resolveu upar um vídeo que mudaria a história de FNAF como um todo. Five Nights at Freddy's, o monstro mais assustador é você, do aclamado Game Theory, iniciando de vez a intensa procura para descobrir a história de Five Nights at Freddy's. Tá, por enquanto tá indo bem, tá indo bem. Scott Calton, vendo a fama e reconhecimento que ele estava recebendo por causa do seu jogo, resolveu fazer uma continuação para FNAF. Assim, no dia 11 de novembro de 2014, foi lançado Five Nights at Freddy's 2, que se passava antes do FNAF 1. Isso foi uma medida feita para confundir os canais de teoria, pois já tinham descoberto a lore do primeiro jogo em pouco tempo. Scott adicionou também mais coisa para a história, contanto
Mais ou menos. Isso, como que eu posso explicar? Era pra ser o último da franquia? Então, eu não sei se a gente entra naquela discussão sobre a história, que... O que eu penso? Eu lembro da entrevista de 2018, que o Scott Cawthon, ele fala isso aqui, ó. É bom até eu pegar pra vocês, né, ó, a respeito da história, porque o próprio Scott Cawthon, ele admite isso aqui, ó. É mais ou menos essa parte aqui. Eu até separei. So when you were making Five Nights at Freddy's 1, were you already planning on making a sequel, or any other ideas what were flinging in your head on what to do? I definitely left a lot of things open-ended, you know, in case I wanted to expand upon them later. I mean, obviously, like I did not have the entire story planned out, as I know there's much debate about that on the subreddit. It's like, oh, you know, some kind of mad genius that had, you know, 7 games planned out from the beginning. No, I didn't. But I definitely knew that the story I was telling in the first game was a small snippet of a larger story. Even if I didn't have all the details of that story fleshed out yet, you know, I knew that the story being told in that game was a smaller part of a whole. Exatamente. Então, eu não acho que era planejado pra ser o último. Isso aí é uma coisa que a galera coloca na época do tipo assim, o Scott Cawthon planejou toda a história do 1 até o 7. Não, né? Isso aí também é uma coisa que a galera inventa, tá? Gente, é o próprio Scott Cawthon falando. Ele falou, não, eu não tinha a história planejada do 1 até o CN. Isso é mentira. Então, o último Five Nights at Freddy's, qual seria o último? Depende do que tá na cabeça do próprio Scott Cawthon, mas ele foi sempre fazendo novas histórias, e novas partes, e novos lugares, e novas coisas, mas o 3 não era pra ser o último. Se o Scott Cawthon meio que falou essas coisas nessa época, ele foi ainda falando, e planejando, e conversando, e tudo mais. Então, tipo assim, eu não acho que ele já tinha, por exemplo, quando ele criou o FNAF 1, o Sister Location na mente. Que nem ele próprio falou, gente, eu não tinha, né, tanta ideia de como que as coisas iam desenrolar, mas ele sabia que ele ia colocando os pedaços do que ele queria pra fazer conexão com o que ele já tinha contado. É basicamente assim que o Scott Cawthon funciona. Ele não tem toda a história montada, completa, bonitinha, enfim. Ele vai montando e ele vai contando do jeito que ele quer. Então, eu não acho que o FNAF 3 estava planejado para ser o último. O próprio Scott Cawthon admite que ele depois, né, ele falou, não, eu fui fazendo porque precisava explicar mais algumas coisas pro 4, precisava explicar mais algumas coisas pro 5. O próprio 6, eu lembro que tem um áudio falando do próprio Hand Unit falando. A gente tá fazendo isso pra consertar alguns buracos na história, que é justamente pra fazer o final mesmo do Pizzeria Simulator e tal, não o final, porque depois teve o CN, depois continuou com outras coisas e tal, né? Foi caminhando conforme a história foi prosseguindo, mas essa ideia de que o Scott Cawthon tinha planejado tudo desde o começo, né? Quem acredita nisso, desculpa, gente, mas o próprio Scott Cawthon admite que não, ele não planejou tudo desde o começo, não. O guarda é demitido e as almas ainda ficam presas nos animatrônicos, e o final bom, onde tudo pega fogo e as almas são libertas. Os minigames já deixavam claro tudo que aconteceu na história até então, um ótimo final para essa trilogia até o momento, mas sabemos que não acabou por aí. Scott viu que as teorias estavam aumentando mais ainda, viu que cada jogo lançado, mais dinheiro entrava na conta, mais fama ele ganhava, então ele pegou uma folha, escreveu, comeu e cuspiu um jogo, que só complicou mais ainda a situação, e esse é o início de FNAF 4. Eu não acho que foi isso, mas tudo bem. Agora a lore começa a bagunçar de vez. Aqui, até hoje, não sabemos com quem jogamos de fato. O jogo se passa provavelmente alguns dias depois da morte da criança chorona. Os teóricos de plantão falam que a gente joga com Michael Afton, tendo que lidar com aquele trauma de ter matado seu irmão sem querer. Disse também que o William usa aqueles tanques de gás alucinógenos do FNAF Sister Location para causar aquelas visões assustadoras dos animatrônicos. Que, cara, vendo hoje em dia é engraçado até, mano. É meio exagerado. Mas nessa parte eu acredito que o jogo se passa no FNAF 1 enquanto ele tá dormindo lá, porque é apresentado no filme também, e isso não é uma teoria muito descartável não, porque o Survival Logbook tá literal um desenho do Nightmare Fredbear. E exatamente, cara, eu acho essa hipótese legal, e eu acredito bastante nela. Aqui já vamos logo pro Sister Location, que se passa alguns anos depois do FNAF 4, onde Michael Afton, mais crescido, vai procurar o pai dele. É depois do FNAF 1, tá? É 95.
foi comprar cigarro, o pai tinha deixado um bilhete falando pra ele lá no lugar onde ele trabalhava. Aonde o pai dele trabalhava, você me pergunta? Ele trabalhava na Sister Location, que é algo separado da Fazbear, algo exclusivo do William. Descobrimos também que a Elizabeth, irmã do Michael, morreu por conta de um dos robôs criados pelo seu próprio pai. Então, após todos esses acontecimentos, Michael Afton vai até a Sister Location e acaba sendo usado de fantasia para os animatrônicos fugirem. E, impressionantemente, o Michael não morre. Ele virou meio que um zumbi por conta da parada que tem explicado nos livros, que é a agonia. É o que dá vida aos objetos. Se quiser ver mais sobre, veja o documentário do Corey. Ele explica lá, sempre a base, ai. essa parte. Mas, voltando para o verdadeiro assunto. Basicamente a ideia da parada é como que a gente consegue fazer uma alma ficar tangível, né? O próprio Taggart fala bastante isso, do tangível com o intangível. Tangível é o que você pode tocar, o intangível é o sobrenatural, as almas, os espíritos e por aí vai. É uma forma de como foi utilizado para ver o outro lado, o sobrenatural, na nossa realidade, como seria algo desse tipo em Five Nights at Freddy's. É mais ou menos isso. Pra vocês não ficar tão confusos também, né? É só mais isso mesmo. O Sister Location abriu mais brechas ainda na história, criando confusão entre os fãs e fazendo com que toda aquela crença de que o Henry Emily era mais foda que o William Afton caísse por terra, porque fazia muito mais sentido o William ter inveja das criações do Henry e por causa disso, ele desencadeou. Na verdade, isso é pela trilogia inicial, o Twisted Ones, Fourth Closet lá, o Silver Eyes, que mostram mais o William Afton falando ou sendo comparado ao Henry Emily do que dentro do próprio Sister Location não tem tanto isso. Isso aí veio por conta da trilogia, a primeira trilogia de livros, que eu me lembro mais, vem dali. Tinha uma vontade insana de botar os outros para dormir, eternamente. Além de que, o William Afton começou a fazer de tudo para alcançar a imortalidade. O cara conseguiu ir de um psicopata maluco para um cientista maluco. Intancável isso aí. Os dois. Não é. Não é intancável. Não é não. Não é, pô, porque ele de alguma forma, ele precisava não só estudar ou ver o que aconteceu pra esses animatrônicos terem vida, porque ele descobriu isso, e como ele poderia tirar proveito disso. O Follow Me é basicamente ele tirando, né, desmontando os animatrônicos e levando eles, né, a alma deles, né, o que sobrou e tal desse remanescente pra um outro lugar. Isso é colocado novamente na Fazbear Frights, que outros doutores do universo de FNAF começaram a perceber a mesma coisa. Mas o William, ele foi mais longe, porque ele também é um psicopata, e isso poderia, tipo assim, botar ele muito anos-luz na frente do Henry Emily, né? Intancável, aí, cara, eu vou falar a verdade, aí você tem que reclamar com o Scott Calton, que nem eu até coloquei aqui o trecho. Ele não planejou a história desde o começo. Então, você tem que reclamar com o Scott Calton, não com a galera que teoriza e gosta de tentar descobrir e falar os outros pedaços da história e tal, né? Enfim, mas tudo bem. Agora chegamos no jogo considerado por muitos o verdadeiro final da história dessa franquia, FNAF Pizzaria Simulator. Esse jogo já foi feito para trollar o público de vez e colocar o ponto final nessa história. O jogo começa sendo aqueles minigames bobinhos que tinha nos FNAFs anteriores, mas do nada ele Isso aí é maravilhoso, eu gosto muito. Esse jogo era tenebroso. Mas ao mesmo tempo, era muito divertido. Esse jogo se passa muitos anos depois do FNAF 3. Aqui você cuida de sua própria... Não é muitos anos, não. Não é muitos anos, não. No próprio documentário a gente deixa meio claro que é bem perto da Fazbear Frights. É bem ali, ou no mesmo ano, ou bem perto da Fazbear Frights, depois de tudo ter virado, né, pegar fogo na Fazbear Frights, tudo. Não é tão longe, não, tá? Ah, agora é 2049. Não, é tipo praticamente no mesmo ano do FNAF 3. Então é bem perto as coisas. O que era muito inovador. Dependendo das suas escolhas, o final poderia ser completamente diferente, dando até a possibilidade de você ir pro CAPS. É verdade. Ainda bem que eu já tô acostumado com esse lugar. Nessa pizzaria, jogamos com o Michael novamente, onde um velho aleatório colocou a gente pra tomar conta do local. O velho aleatório pra resgatar uns robôs que ficavam do lado de fora da pizzaria, tentando entrar. Algo bem normal, né? Umas sucatas ambulantes tentando invadir uma pizzaria. Só mais um dia comum para o Michael. Juntando todos os animatrônicos na pizzaria, tudo começa a pegar fogo. Descobrimos que aquilo era um plano do Henry Emily. O velho que chamou o Michael pra trabalhar, na verdade, era o Henry fucking Emily. Henry arquitetou um plano por anos, só pra acabar de vez com toda a cagada que o William fez, juntando todas as vítimas, até mesmo a Charlotte, sua filha. Assim, de uma vez por todas, Henry acaba de vez com esse caos e até mesmo com ele mesmo. Infelizmente a história não acabou por aí. Sabemos que depois o Scott estreou até a última gota no bolso dos fãs, bagunçando com o final quase perfeito.
Ai, já sei qual que vai ser o vídeo. Esse vídeo aqui vai ser... Não, FNAF deveria ter acabado no 6. É isso. Sabe por quê? Vou falar uma coisa. Eu tenho que fazer um meia-culpa também. Eu acho que existem vários tipos de fãs de FNAF. Eu já fiz alguns vídeos a respeito disso. Muita gente não concorda, muita gente concorda. Algumas pessoas, na verdade, não concordam. Algumas pessoas também não concordam. Eu falei muitas é meio exagero, porque muitas pode ser interpretativo. Meia-culpa que eu quero dizer é... Quando eu fiz o documentário, a gente acabou colocando tudo. A gente acabou colocando muita coisa. A gente acabou colocando coisas que eu julgo hoje até demais. Por quê? Five Nights at Freddy's virou uma quimera com muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu posso falar isso com tranquilidade. Eu sei que vocês vão ver isso e vão dar risada, mas Five Nights at Freddy's é fácil de explicar. Five Nights at Freddy's não é um negócio absurdo de explicar. Não é um negócio, meu Deus do céu, eu preciso ler 549 livros, preciso fazer não sei o que, aí vira aquele FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? Medo de perder o que vai acontecer. Não, FNAF é tranquilo de explicar. FNAF é bem suave de explicar. Eu vou resumir FNAF agora pra você, que tá totalmente perdido. Acha que a nova parte é uma bosta, devia ter acabado no 6. Tudo que nós estamos vendo é as consequências, todas as consequências ainda do que o William Afton fez. Todas elas. Todas as criações, todas as paradas do próprio William e do Henry Emily. O Secret of the Mimic, ele é o FNAF mais direto ao ponto de todos. Ele que tem a história mais bem escrita de todos. Eu falo isso tranquilamente. Porque ele coloca todos os personagens no lugar certo, mostra que ainda assim são as consequências do Henry e do William Afton, desde quando eles tentaram fazer um parceiro na década de 70 que era o Edwin Murray, e tudo aconteceu de desgraça na vida do Edwin. Não foi só por conta da Fazbear Entertainment, mas atitudes do próprio Edwin, mas muita coisa é culpa da Fazbear. A história é justamente que a Fazbear Entertainment é uma empresa desgraçada. Quem tá tomando conta dessa empresa são pessoas filhas de uma puta, filhas de prostitutas na Augusta, e que precisam ser paradas. A gente precisa chegar... Pra mim, o cerne pra ver quem é o verdadeiro vilão é a Fazbear Entertainment, que toma conta dessa empresa. A história basicamente é: o William tentou fazer algumas coisas e deu errado, e deu muito errado. Outras pessoas estão tentando continuar, não só essa questão das almas, mas agora de que tem esse animatrônico super tecnológico e que foi também nascido das consequências das atitudes de homens quebrados, de homens que tentaram alcançar o sol mais rápido do que queriam. É meio que uma coisa do Ícaro, sabe? Ícaros, que pegou as suas asas e tentou se aproximar do sol e acabou se queimando e caindo nesse processo. É praticamente a mesma coisa. O Edwin Murray, consumido por querer crescer, acabou jogando todas as suas frustrações no animatrônico. Porque se a gente for parar a pensar, é a história de um pai que espancou um filho. E não era o filho dele de verdade, porque o filho dele tinha morrido, mas ele praticamente fez isso. Ele espancou o animatrônico que tava fingindo ser o filho dele. Ele tava... O Edwin Murray também é um cara meio ruim. Ou seja, existem todas as consequências de atitudes ruins, e nós estamos vendo essas consequências sendo colocadas para pessoas inocentes, que são as crianças do MCI, que foram feitas pelo William Afton. E aí também as consequências de um cara quebrado, tentando se provar, tentando ser maior do que qualquer coisa, até maior do que o pai dele, que ele acabou sumindo os negócios, que foi a coisa do Edwin Murray, e aí ele acaba também jogando toda essa frustração de ter perdido a esposa e ter perdido o filho na sua própria criação. Ou seja, enquanto o William Afton se alegrou na sua criação, o Edwin Murray se entristeceu com a sua criação, teve raiva do que criou, e essa raiva foi transportada para virar um Mimic. Eu sei, muita gente não gosta, mas eu vendo por essa perspectiva, eu começo a perceber que o Mimic, ele é bom. Ele é bom. Olhando pelas consequências de um cara quebrado que tentou crescer e tentou ser mais do que ele era, a gente começa a perceber que FNAF é esse tema. As consequências de pessoas que tentaram ser maiores do que elas queriam ou do que elas poderiam ser. Enfim, mas vamos continuar vendo aqui o vídeo do Nightman e a gente vai conversando. Ultimate Custom Night, também conhecido como UCN, veio um tempo depois só pra FNAF não morrer de vez. Aqui a gente joga com a alma de William Afton, preso em um purgatório com 50 animatrônicos diferentes. Ninguém da fandom estava aceitando que o jogo era só sobre testar os bichos. Até tinha algumas coisas secretas, mas nada tão relevante. Ô louco, é justamente o purgatório do homem ruim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus.
Então aqui chegamos, FNAF Help Wanted, um FNAF de realidade virtual onde você controla uma mulher que trabalha para uma desenvolvedora de jogos paga pela Freddy Fazbear Entertainment para fazer um jogo com o intuito de disfarçar as cagadas do passado, como uma lenda urbana. Mas a gente sabe que tudo que aconteceu é real. E sabe de uma coisa? Aqui eles usam os chips que estavam nos animatrônicos antigos para aplicar o comportamento deles dentro do jogo. E também por isso que temos o Glitch Trap, esse mesmo arrombado que fudeu também com a história, como sempre acontece. Os fãs descobrem tudo do jogo, basicamente. Aí o Scott não aguenta ver que a história dele é super previsível, então ele... Não acho que seja isso também, cara. Não acho que seja isso também. Não é. Eu comecei a ter uma outra ótica. Eu não acho que o Scott Calton, ele fica tanto assim com a história. Eu já tive esse pensamento antes já. Eu não vou mentir, não. Eu já tive esse pensamento um pouco. Mas hoje em dia que eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais com as pessoas que trabalharam ou trabalham ainda pra ele, ele não fica tão incomodado não quando a galera descobre. O que ele fica incomodado é quando... Eu não posso falar tanto, mas é outra situação que não tem nada a ver com a galera descobrir a história ou não. O que frustrou foi justamente a Covid, que o mundo inteiro teve que mudar e aconteceu um monte de merda ali em 2020, 2021. Ali que FNAF deu uma degringolada mesmo. E isso atrapalhou todo mundo, na real, né? Isso atrapalhou todas as pessoas. Que nem eu falei, o Scott, ele só vai indo conforme a onda, né, das coisas, elas vão acontecendo, não porque a galera descobriu as coisas, né? Enfim. Pega tudo que estava no lixo, escreve algo por cima e pronto. Os fãs nunca vão conseguir descobrir a lore. E de fato, isso atrasou muito a cabeça dos fãs. Mas voltando pro jogo, o Glitch Trap é a essência do William Afton. Não é. Tá errado, não é. No próprio documentário a gente não deixa isso tão claro porque não é também. Então aquele jogo e ainda tomou controle da mente da nossa personagem. Também teve aquele FNAF AR, mas ninguém liga pra esse. Esse aqui deu o que falar na época de seu lançamento. As teorias já estavam rolando soltas antes mesmo do jogo sequer ser lançado. Os fãs olhavam cada pixel dos teasers que eram postados. Mas aí o jogo é lançado e era uma bosta. O jogo era bugado, sem graça, vazio. A principal antagonista do jogo não aparecia nem por 10 minutos no jogo inteiro. E o final era uma desgraça. O jogo tinha vários finais. Muitos desses finais são apenas desenhos do próprio personagem que controlamos. Apenas um desses finais era algo legal e que parecia ser realmente canônico, onde Springtrap conseguiu voltar de novo. E foi a... Mas não é ele, mano, é o Mimic. Não é ele. Ah, Cor, mas como é que ele ficou desse negócio de coelho e tal? Porque a programação dele foi utilizada pra justamente fazer a história das lendas urbanas do Help Wanted serem aceleradas. É basicamente a preguiça da Fazbear Entertainment de fazer os bagulho do zero e acabou alimentando, né, usando a placa, né, da programação do Mimic pra fazer o jogo acontecer mais rápido, porque tava dando muito problema com a Silver Parasol. Pô, isso tá na própria história do Help Wanted. Eles acabaram escaneando a placa e aí acabaram colocando essa programação lá dentro e surgiu esse vírus. Esse vírus justamente vem da programação do Mimic que deu o ruim lá do Edwin Murray. Enfim, é outra coisa. Não é tanto a ver com o William Afton não, mano. Traz o nosso personagem. Ah, mas por que ele é um coelho? Por que não sei o quê? Por que ele tá não sei o quê? Justamente porque ele aprendeu das lendas urbanas que tinha um cara vestido de coelho. Ele começou a ver esse cara vestido de coelho como algo mega importante. Ele começou a querer ser esse negócio também, porque ele aprendeu dessa programação. Nossa, Corey, mas isso é uma bosta. Podia ser o William Afton de novo. Não, cara. Não, porque aí também acontece justamente a parada, né, do William Afton ser sempre o William Afton e a história não tem... É aquela coisa, os caras quiseram fazer um bagulho diferente, mas as pessoas só querem o William Afton. As pessoas querem muito ele e amam ele e gostam do antagonista. Tipo o Darth Vader de FNAF, né? Tipo o Voldemort de FNAF, que até o Matthew Lillard falou. Não é justamente porque ele aprendeu que ele precisava e tinha que ser, né? Ou pelo menos foi colocado nele pra ser isso. É esse o ponto. A programação, ela aprendeu que esse coelho é mega importante pra história. Como que essa história anda tendo um coelho que mata as crianças? A gente sabe disso desde o primeiro FNAF. Então ele falou, eu vou ser esse coelho. É isso. Então ele tentou replicar esse tipo de coisa usando essas peças quebradas que estavam no FNAF 6. Mas é um Mimic. As peças são do Mimic. É tudo Mimic. É tudo ele, pô. Aí essas coisas e tal, essa boca e tal, não sei o que. Justamente aí tem os prólogos do próprio Tales from the Pizzaplex que explicam que tinha pessoas que morreram lá. No próprio Security Breach já deixa entender que outras pessoas morreram lá embaixo também. E ele pode ter pego o cadáver, essas coisas dessas pessoas. Eu não lembro se tem várias histórias, na verdade, né, tanto da Fazbear Frights e do Tales que repetem o mesmo tema, de robôs tentando vestir carne humana. Existe isso.
Então, não é tão longe de pensar que o Mimic também teria a mesma ideia, né? Teria a mesma coisa, já que um tema é tão repetido assim, né? Se o tema é repetido várias vezes, pode ser que isso realmente seja, Mas entendeu? tudo pega fogo de novo e Springtrap é pego pelo Blob, que é um amálgamo de animatrônicos antigos. E o mais foda, o Blob tem a cabeça do Funtime Freddy, uma das criações criadas por William com o intuito de capturar as almas das crianças. Mas aqui o jogo vira e William é pego pela sua própria criação. Esse final não é Depois de um canon. tempo, o jogo teve alguns consertos. Agora com o jogo mais jogável, o pessoal foi tentar realmente resolver a história desse jogo e novamente continuou sendo uma bagunça. O pessoal descobriu que a Vayne era a Vanessa, isso era óbvio, e que ela ficou do mal por conta de estar possuída pelo Glitch Trap. Sim, ela é a mesma mulher que tava testando aquele jogo VR. Quem diria, não é mesmo? Scott fazendo mais histórias muito previsíveis. Mas infelizmente, por conta de algumas discussões e vazamentos de assuntos pessoais, ele infelizmente se aposentou da produção dos jogos de FNAF, só auxiliando em poucas coisas. E Isso aí é mentira também, ele não aposentou não. Isso foi a maior cortina de fumaça que o Scalton fez na vida dele. mais um adendo aqui. E deu Quando certo! o Glitch Breach estava sendo produzido, teve todo aquele bagulho de 2020 que eu não posso falar aqui, mas que impediu o Scott de falar como seria realmente a história do jogo. O que pode também ter auxiliado para ser uma bagunça, porque se ele falasse, tinha chance da história inteira de todos os jogos vazar, e era algo que ele não queria. Mas enfim, vamos pro próximo assunto. Esse aqui se passa em um dos finais do Glitch Breach, mais especificamente aquele da Princess Quest, onde a gente liberta a Vanessa da possessão de Glitch Trap e fugimos com a cabeça do Glamrock Freddy, mas a nossa amiga Cassie vai atrás do Greg porque ela acha que ele ficou preso nos escombros da Pizzaplex, mas indo lá, ela se dá de... Então, aí você percebe que, tipo assim, ó, o Help Wanted, ele foi até que bem escrito, ele tem uma coisa. O Security Breach não, por conta justamente que aconteceu o Covid. Mas o Ruin e o Secret of the Mimic, eles são muito bem escritos. Eles são bem mais pé no chão. de cara com... Mas ele é bem lixo nesse jogo e não acrescenta muita coisa pra história. A maior parte da história depois do Secret Breach está nos livros, o Tales from the Pizzaplex. Se você quiser saber mais da história, vai lá no canal do Core. Vai lá no meu canal, é isso aí. Help Wanted Tamo 2. Meu senhor, eu já tô cansado. Mas voltando ao assunto, Help Wanted 2 é o mesmo do 1, só que 2 só adicionaram os conteúdos que faltou adicionar no jogo anterior e pronto. Jogo novo. Aliás, aqui a única coisa interessante de saber é que um dos personagens que estava na mordida de 83 ainda está presente na história e envolvido diretamente com a Fazbear Entertainment. É o pai da Cassie. Provavelmente ele é o pai da Cassie, o que seria muito foda, mas aparentemente ele sumiu depois. E agora estamos basicamente... Ele morreu! A Vayne fez queima de arquivo! Esse é o plot do Help Wanted 2! E aí ele... Nossa! A galera desmerece muito o Help Wanted 2 também, velho. Quando eu comecei a parar a pensar que foi uma queima de arquivo, que tudo que o Mimic descobriu e a programação viu das paradas, quando viu que tinha um funcionário que foi o responsável pra ajudar o Michael Afton lá na parte do FNAF 4, e ele era funcionário e ele colecionava as coisas da Fazbear, e esse cara, se abrisse a boca, podia dar bosta, ele falou assim, a gente tem que matar esse cara. E aí depois ela pegou o corpo desse cara e botou justamente naquele primeiro robô que a Cassie ela encontra pra pegar a máscara, meio que tentando ajudar a própria filha. Pô, vincula o Ruin com o Help Wanted 2, cara. O Help Wanted 2 é o treinamento do cara. É o pai da Cassie treinando e vendo as coisas do próprio jogo. E aí a gente descobre depois que o Into the Pit tem justamente o pai do Oswald, que também tava lá, viu as coisas da pizzaria, tanto de 83, ele é a máscara do Fred. E ele viu até a pizzaria de 85 também. Ele tava lá, é outro amigo do Michael Afton, velho. Vulgo eu. Eu estou na história. Tô brincando. Cara, é muito também bom, velho. Então vamos logo acabar com isso. FNAF Secret of the Mimic. Esse é bom. Esse jogo é o motivo principal de eu estar gravando esse vídeo, pois Meu simplesmente Deus. pegou todo o nosso conhecimento sobre o William e o Henry e jogou no lixo. Aqui temos a maior explosão mental de toda a história dessa franquia. Mas vamos primeiro falar do jogo em si. No jogo, Como? contratamos Arnold, um técnico falido contratado pela Freddy Fazbear Entertainment para pegar os projetos e tecnologias do Adrian Murray. Você provavelmente só conhece ele pelo meme do My Name. Mas relaxa, só saiba que ele é um dos personagens que mais sofreu na franquia inteira. Sim. Mas Nightman, como eu sequer iria saber a história desse personagem se ele nunca foi citado em nenhum jogo anterior? E eu te respondo, meu caro telespectador, você vai ter que ter lido os livros do Tales from the Pizzaplex, que nem chegaram no Brasil ainda. Que divertido, não é mesmo? E o pior de tudo é que ele pode ser considerado o personagem mais importante da franquia, pois ele que criou os animatronics, ele que projetou os primeiros que a gente viu. É tudo ideia dele, ele era normal. De fato,
ponto. Não, pera, calma. Eu expliquei isso no meu vídeo de história também. Pera aí. Eu vou ter que fazer o documentário 2, mano. O Edwin Murray, ele é o cara contratado. Ele é o cara... Ele não foi que criou. Ele foi o cara que pegou os projetos do Henry Emily e pôs na prática. Justamente das coisas do William Afton também. Ele pegou e fez os negócios acontecer. Ele era contratado. Ele não era um tanto inventor, assim. Ele inventou algumas coisas, mas ele não era o cara... Ah, tipo assim, os caras depois roubaram dele e acabou. Não, ele foi contratado pra fazer aquilo. Ele era meio que funcionário dos caras. Então, a ideia veio e partiu sim do Henry e do William. Então, não é tão longe de pensar isso assim, pô. O único personagem normal que tem nessa franquia. Mas, infelizmente, tudo foi tirado dele. Filho, esposa e até mesmo suas invenções, roubadas pelo Henry e William. E além de ter Não é roubado, ele já tava planejando com os dois de fazer, cara. Aí depois que ele morreu, os caras só tomaram toda a conta por conta do próprio contrato que o cara assinou. Que era um contrato milionário, mas tinha a cláusula desgraçada lá que os caras podiam pegar tudo pra ele se o cara simplesmente sumisse. O problema é, o projeto é... Gente, eu falei isso no meu vídeo de história. Tem o Henry Emily falando do áudio. O áudio... Não... Gente, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu jogo, ou quando a gente joga a primeira coisa, a nossa primeira interpretação às vezes pode estar errada. A nossa primeira... Quando a gente vê a coisa pela primeira vez, a gente pode estar errado na parada. Isso é normal. E FNAF isso acontece direto, não é porque eu tive uma ideia agora e eu não vi todo o contexto da parada toda, não só outros finais, outros segredos e tudo mais, que quer dizer que isso significa da mesma forma. E o ponto é, ele recebeu esses projetos do Henry, ele tem até o áudio falando, por que não usa os adolescentes nessa Spring Lock? A gente sempre fez isso e tal, não sei o quê. Porque o Henry já pensava que isso poderia dar bosta. Então ele queria fazer o negócio ficar mais seguro. O William Afton que pegou e falou assim, não, a gente vai fazer isso aqui, acabou. E o Edwin Murray falou, não, a gente tem que fazer isso aí, acabou. Enfim, o Henry Emily não é tão ruim assim. Ele é ruim. Ele é um pai ausente, ele é um cara que não se importa tanto com a família também, porque ele ficou focado no trabalho. Mas, nesse ponto, eu tenho que dar um ponto pro nosso mano Henry Emily. Ele pensou e falou assim, mano, não é pra fazer desse jeito porque vai dar bosta. E o projeto, quem deu foi o Henry. Não foi... O Edwin Murray, ele pode ter inventado os designs, que foi a própria Fiona que fez. Mas o projeto e as coisas, da onde o Edwin Murray tirou tudo isso e da onde tirou a ideia do Mimic, veio dos projetos que o Henry e o William mandaram pra ele. Pô, isso tá no jogo. Enfim. Essas coisas, ele também criou um robô capaz de copiar ações dos outros. Mas após o filho do Edwin ir de base, Edwin desce a porrada no Mimic. Aí ele aprende a lutar e anos depois atua no filme Gigantes de Aço. O Mimic vira um robô assassino capaz de aprender seus movimentos e ainda por cima se disfarçar. Um ponto pra ser colocado aqui é que esse jogo se passa nos anos 70. Os robôs de FNAF 6 têm menos tecnologia que esses aqui. Isso mostra que mesmo o Henry e o William tentando roubar tudo pra eles próprios, nunca conseguiram criar algo tão perfeito como o Edwin fez. Um dos personagens mais legais da franquia inteira, na minha opinião. Mas infelizmente, ele provavelmente vai ser jogado de lado, que nem a Venia. Mas fazer o que, né? Mas é isso. É, a gente não sabe. A gente não sabe, mas a história do Edwin, ela continua nos livros que tem o The Storyteller. Ele morre no Security Breach, mas eu não acho que eles vão fazer isso. Eu acho que o Edwin Murray morreu mesmo, ali na década de 70 mesmo. Não tem como continuar a história do cara se o cara tá morto. A cada jogo lançado, mais uma bagunça criada para sustentar os fãs famintos por lore. Mas a verdadeira questão é, Five Nights at Freddy's é uma história estragada por fãs? Bem, não totalmente. No começo os fãs ajudaram muito no andamento da história, mas o Scott percebeu que quanto mais previsível era a história, menos as pessoas se importavam com o jogo. Então fazer algo confuso era mais fácil e mais lucrativo. Então a gente não pode simplesmente falar que o Scott era imprestável, pois ele fazia tudo sozinho. Então é complicado a gente realmente falar que a culpa é exclusivamente de alguém, mas mesmo o FNAF tendo uma história bagunçada, isso não impediu o FNAF de ser o sucesso que ele é hoje, se tornando um ícone do terror, algo que muitos jogos indies de terror sonham ser. O que fez FNAF ser o que ele é hoje não foi necessariamente história, e sim o apoio mútuo entre os fãs para descobrir tudo sobre aquele jogo incrível, sendo os fãs a principal base para o que a franquia viria a se tornar hoje em dia. Ah, eu achei que ele ia terminar de outra forma. Nossa, Nightman. Nossa, que susto. Mas seu vídeo é muito bom. Seu vídeo é muito bom. Gostei. Seu vídeo é muito bom. Espero ter adicionado alguns pontos aí no vídeo. E aí, antes de terminar esse vídeo de fato, queria agradecer ao pessoal que me apoiou no último vídeo. Eu fico grato em ter pessoas que se interessam pelo meu animação conteúdo, legal que você faz, pô. De baixa qualidade, é claro. E demorando meses pra alta lançar. qualidade, mas que eu isso? tenho que fazer, cara. Agora eu tô trabalhando, tô estudando um monte. E é complicado, tá ligado?
Quero também agradecer ao pessoal que ajuda a custear os gastos dos meus vídeos, porque eu gasto tempo, né? Muita coisa, oh meu Deus. Então vamos começar agradecendo o pessoal que manda dinheiro lá no meu LivePix. Quero agradecer o Lucrécio, cara, gente fina e que tem muito Salve, Lucrécio! Vou deixar o canal dele aí na tela, se eu achar, né? Agradeço também o Oric, o maluco beleza. Salve, Oric! E respondendo a fala dele, a minha cartola é muito mais estilosa. Caso queira aparecer também, vou estar deixando o QR Code aí na tela e o link aí na descrição. Vou deixar o vídeo dele aí pra vocês irem lá. É isso. Até o próximo vídeo. Aí é o final, né? Quando o vídeo acabar e os próximos chegar e você até gostar, Pega, bonitinho. pode se inscrever. Pô, gostei do seu canal. Amigos vão gostar. Pega. E os vídeos melhorar, mas é isso. E todos vão gostar. Bom demais teu canal, mano. Gostei. Eu achei que ia... Vamos terminar de ouvir o Don't Forget aí, de milhões. Deixa o like, comente aí embaixo. Bom, vamos lá. O resumo do que a gente pode falar é... Pô, bom demais seu vídeo. Vou até escrever um comentário aqui. Bom demais seu vídeo. Ou vou reagir. Ó, vamos dar uma força pro menino, né? Ele manda bem demais. Gostei. Nightman. Vamos lá. O resumo do que a gente pode falar. É fato, o próprio Scott Calton já admitiu isso, pessoal. Ele não pensou em 100% das coisas. Que nem eu trouxe da entrevista de 2018. Agora, justamente, também, ele teve que mexer, mudar, fazer algumas coisas por conta justamente que algumas coisas precisavam fazer um sentido melhor, algumas coisas precisavam mudar, algumas coisas precisavam ser alteradas, algumas coisas precisavam ser modificadas justamente para as coisas poderem caminhar de um jeito que ficasse um pouco coeso, ou pelo menos também agradando principalmente a fanbase. O Scott Calton, ele sempre falou que o termômetro sempre foi a fanbase, sempre foi a galera, né, comentando e fazendo as coisas e tal. Mas algumas coisas sim ele teve que desviar o curso. Por exemplo, o que aconteceu da bagunça Security Breach. Eu sei que é meio paia jogar toda a culpa no que aconteceu em 2020 e 2021, mas eu acho... De coração, eu preciso falar. Eu acho que o Security Breach, ele deveria ter sido adiado. Ele deveria ter sido colocado para 2022. O Scott Calton deveria ter colocado melhor a história, porque o Security Breach foi o FNAF mais recente dos mais hypados que tem. Eu posso colocar aqui, ó, uma pesquisa no Google Trends. A gente pode colocar aqui Five Nights at Freddy's. E a gente vê, ó, Five Nights at Freddy's. A gente procurar, ó, todo o período. Vamos por aqui. Aqui e mundo. Ó, a gente pode colocar, vou tentar aumentar pra vocês o interesse do negócio, só pra vocês verem. Por mais que esteja aqui no 2004, mas enfim. Ó, aqui já tinha interesse aqui, mas eles estão fazendo a coleta de dados a partir daqui. Aqui tem interesse justamente em 2014, mas o maior interesse, ó, o ponto de maior interesse foi do filme de FNAF e aqui, ó, 2021, 2022, justamente o FNAF, que é o Security Breach. E é claro, na época não tem nem como comparar, né? Essa aqui é a época clássica, que com certeza é muito maior, que aqui não tem os dados. Deixa eu ver se eu coloco, tipo, 5 anos, que fica mais fácil, né? Pra gente poder comparar. Ó, aqui, ó, teve o pico, justamente, que é o Security Breach. E aí, aqui, mano, é do filme, mano. O primeiro filme estourou. O bagulho foi muito louco, foi muito pesquisado. E agora, de novo, com o segundo filme, é o segundo pico que tem. Uma coisa que é fato, e isso é uma coisa inegável, eu acho que o Scott Calton deveria puxar mais a história para as coisas que aconteceram naquela época. Todo mundo ama a primeira septologia, eu acho, porque eu até coloco a UCN, eu gosto muito da UCN e eu acho que tinha que ter mais coisas. Tanto que o Security Breach faltou muito desses detalhes e pela história por conta do que aconteceu. E eu acho que o Scott Calton, agora com o Ruin, Help Wanted 2 e o Secret of the Mimic, o passo tá começando a ficar melhor. Eu tô falando bem honesto. O Secret of the Mimic, ele é FNAF que tem toda a história bem mais redigida, bem melhor escrita, bem melhor explicada, bem melhor colocada. E tem condição, não só porque o Scott Calton agora tem a ajuda dos roteiristas e também da galera da Blumhouse, mas também a galera da parada da Steelwool. E a culpa não foi 100% da Steelwool. Gente, teve
infelizmente o que aconteceu em 2020 e 2021, né, deu a pandemia, não tem muito o que fazer, né, isso aconteceu com várias produções daquela época, a gente tá tomando ainda alguns reflexos do que aconteceu. FNAF apanhou pra isso também? Apanhou, mas conseguiu se levantar de novo com o filme e também agora com o jogo, né, e a gente espera que as coisas caminhem de volta, né, pra ficar num eixo legal. Eu gosto da história do Mimic, agora, pra mim, tô esperando ver o que vai acontecer das paradas, né, da história daqui pra frente do futuro, né, que vai colocar aí FNAF de volta nos eixos. Já tá praticamente, né, com a história do Mimic, eu acho que agora eles vão tentar encerrar o que aconteceu com o Mimic, com a Cassie no lugar todo, que eu acredito que seja o abismo. Mas pode ser outra coisa, pode ser outra parada, né, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que dos FNAFs mais recentes e mais bem escritos, o Secret of the Mimic é o melhor, isso não tem como falar. Ele é o mais redondinho, ele é o mais bem encaixado, a história conversa bem mais com ela mesma. E é isso, povo, espero que vocês tenham gostado, muito bom Nightmare, tamo junto, é isso aí, eu me despeço de vocês e até a próxima.